grandes trevas serão. Então, assim, veja exatamente isso. Para onde é que você tem caminhado o seu olhar? Para onde que você tem olhado? E o que você tem olhado? Então, temos que ser vigilantes e a todo tempo ser confrontados com a palavra de Deus. E nessa troca de nudes, muitas vezes, o que nós vemos, né, o que observamos, o que entendemos, é que muitas vezes muitos irmãos, sabem o que acontece com eles? São levados à prática de adultérios virtuais. Muitas vezes chega a consumação, outras vezes não. Mas esses adultérios virtuais giram exatamente em torno da cobiça, do olhar, né? Jesus, ele, em Mateus no capítulo 5, 28, ele vai aprofundar a questão do adultério. Não mais somente a prática sexual, mas ele vai dizer que a intenção do seu coração, quando olha para algo, é o que vai direcionar você ao adultério. Você vai ver assim que ele vai dizer assim: eu, porém, vos digo que todo que olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. E é interessante porque em Apocalipse, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, vai enfatizar exatamente que as pessoas que cometem adultério, né, ou que vivem na prática da imoralidade sexual, não vai participar, vai ficar de fora, do reino. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Então, ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria e os que cometem imoralidade sexual, né? Então, é preciso entender que mesmo quando ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, mas quando você está lá se sensualizando e cometendo pecados virtuais, até mesmo a pornografia, né? Esses pecados virtuais, mesmo nas redes sociais, continuam sendo pecado. E para o pecado existe uma recompensa. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pecado virtual é pecado, e como pecado tem uma recompensa. E é interessante também você entender que mesmo onde o ambiente que você tiver, em todos esses ambientes, você deve ser santo, viver na prática da santidade, buscar a santidade cotidianamente, onde quer que você esteja. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 15, 16, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós em todo o vosso procedimento. Então, da mesma forma que Deus que te chamou é santo, se deve também ser santo, como o versículo 16 exatamente vai enfatizar, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E aí, ainda nesses perigos das redes sociais, nós encontramos algo também que precisa ser apresentado, que é o narcisismo. E o que é o narcisismo? O narcisismo ele entra na seara do antropocentrismo. E o que é isso? O homem no centro, né? Com o iluminismo, o foco deixou de ser de Deus para o mundo, né? E passou de ser a pessoa mais importante, deixou de ser Deus. A pessoa mais importante hoje é o homem. Então esse antropocentrismo narcisista, né, leva a uma percepção que, por exemplo, essa geração ser a geração do selfie, né? O culto à imagem,
o desejo de ser visto o tempo todo, né? O desejo de ser admirado, né? E a Bíblia tá tudo escrito. Tá tudo escrito é o guia. Por isso que a Bíblia é o guia. Leva o homem a ser amante de si mesmo. E aí em 2 Timóteo 3,4 vai abordar isso. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Então, homens amantes de si mesmo, né? Um narcisismo, uma idolatria a si próprio é um dos perigos que as redes sociais podem conduzir você, meu irmão e minha irmã. Mas, e o lado positivo? Também não tem? Claro que tem. Claro que tem. O lado positivo é que você deve ver as mídias sociais, as redes sociais, como uma seara. E uma seara que está dentro do idem, né? Precisamos entender que todo cristão, aquele que aceita Jesus como Salvador, ele é um missionário. Todo ele é um missionário, né? E como missionário, as redes sociais, ela é uma seara para o cristão. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O mundo, a rede faz parte do mundo, né? Poderíamos dizer que a rede social é uma porta para o mundo, para alcançar o mundo, né? E assim como na parábola do semeador, que havia vários solos ali, nós devemos ver as redes sociais como um solo do qual nós devemos plantar. E quem é que vai dar a colheita? Quem é que vai dar o desenvolvimento dessa semente? É o Espírito Santo de Deus, né? E aí, quando esses frutos nas redes sociais forem alcançados, nós devemos colher no mundo real. Não deixarmos lá, mas colhermos no mundo real. E o que isso quer dizer? Muitas vezes ganhou aquela alma, mora quilômetros, milhares de quilômetros de distância, entrar em contato com um pastor local de alguma igreja, encaminhar aquela pessoa para aquele local, para que ali ela seja cuidada pelo um pastor. Você pode continuar o seu discipulado online, mas o pastor vai cuidar dela. E quando o pastor tiver essa convicção de segurança, você vai passar só a ser o pai dela na fé, e o pastor vai ser o pastor daquela ovelha, e você vai atrás de outras. Então, uma coisa também importante, né, nessa área virtual é o pastoreio virtual. Pastoreio virtual, essas ferramentas, né, elas podem ser usadas para o discipulado, para o cuidado da membresia, né? Em Mateus no capítulo 28, versículo 19, 20 diz: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Então, as redes podem servir para a congregação como uma forma de discipular. Muitas pessoas não têm todo aquele tempo para estar na igreja, vão aos cultos no domingo, ou quando muito 2 vezes por semana, e o pastor, os membros, eles podem fazer essa interação ali com esses irmãos para o fortalecimento da fé desses irmãos, como por exemplo grupo de oração, grupo de estudo da palavra, grupo de missões, para uma interação missionária da igreja, né? Grupo de visitas para fazer a visitação. Então, as redes, elas devem ser vistas como uma porta aberta pelo Senhor, uma porta que o Senhor abriu para que o evangelho dele seja anunciada, né? Nós podemos até aqui no capítulo 3, versículo 8 e o versículo 8 de Apocalipse, diz assim: conheço as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, podemos ver as redes sociais como uma porta aberta pelo Senhor para nós divulgarmos a sua palavra, divulgarmos o seu evangelho a todo mundo, né? Devemos ver de forma positiva, nos utilizarmos dessas redes de forma espiritual. E qual é a conclusão hoje?
As tecnologias estão aí, né? E nós não podemos fugir dessa tecnologia, como no caso as redes sociais, né? As redes sociais é um ambiente neutro. Quem vai decidir se ela é boa ou se ela é má é como você utiliza a sua cosmovisão com referência a ela, né? Como tudo, pode ser usado para o bem ou para o mal. Vai depender de como você utiliza. Sua utilização, a forma como você utiliza a rede social deve ser para a glória de Deus. E por último, dentro da conclusão, as redes sociais podem serem utilizadas para nós conquistarmos os confins da terra, chegarmos até os confins da terra. Então, diante de tudo isso, né, o que nos resta é procurar cada dia viver uma vida de santidade, viver uma vida que glorifica ao Senhor. Se nós vivermos dessa forma, se nós vivermos a nossa vida para a glória de Deus, então qualquer ambiente, nós como cristãos, qualquer ambiente aspa, nós podemos estar inserido para a propagação do evangelho, contanto que esse ambiente não seja ambientes pejorativos, né? Boates, bares e dentre outros ambientes que não são salutar, não são saudáveis, né? Não são saudáveis para o cristão. Mas ambientes como as redes sociais e outro ambiente o cristão pode estar inserido. Como ele deve ser conduzido? De acordo com a cosmovisão bíblica da palavra de Deus. O que a Bíblia nos conduz, nos ensina, nos direciona, nós seguimos exatamente esse caminho. Está fora das Escrituras, então não há como estarmos nesse ambiente. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, né? Que Deus os proteja e aí espero ter podido com esse vídeo abençoar a sua vida. Deus os abençoe.